Saudações, meu nome é Júlio Frison, eu sou diretor de desenvolvimento e técnico do Grupo Flix. Nós temos toda a parte de licenciamento, parte de indústria metalmecânica, prestações de serviços de precisão e usinagem. Então a gente não poderia dar seguimento na aplicação, no desenvolvimento, na explanação do que é o selo Flix, no seu conteúdo, e deixar de falar primariamente para todas as pessoas que possam ser alcançadas com esse vídeo, desde o prefeito, né, bem como vereadores, como pessoas ligadas ao controle de patrimônio, compras ligadas à lei 8666, que é uma das leis que regulamenta, bem como a lei 14.133. A gente vai poder falar um pouquinho sobre a diferença entre uma e outra, muito importante, para que fique um nivelamento conceitual, para que todos, prestadores de serviços, gestores, órgãos em geral, saibam do que representa o selo Flix e o cuidado com que foi desenvolvido o programa, tanto de formação de pessoas ligadas à compra, né, bem como as pessoas que fazem toda a analogia, toda a análise formal das falhas e qualidade de itens e produtos e serviços ligado ao setor automotivo, como as suas normas, né, as normas da BNT, que regulam e regulamentam aí a manutenção automotiva, bem como a aplicação de peças e produtos. Então, eu gostaria primeiro de estar lendo aqui para esclarecer bem a questão da diferença entre a Lei 8666 da 14.133, porque é uma coisa de nivelamento conceitual, acho que é muito importante aí deixar claro que a modalidade de licitação da Lei 8666 prevê 5 modalidades de licitação: a concorrência, tomada de preços, convite, concursos e leilão. Já a Lei 14.133 extingue a tomada de preços e o convite e inclui o pregão, previsto na Lei 10.520, e o diálogo competitivo como novas modalidades. O que é importante a gente frisar é o seguinte: o selo Flix, tá, ele é uma forma de implantar no setor público e também no setor privado, embora o setor privado é decisão do empresário, então cada um pode aplicar na extensão que desejar aplicar, como um completo, como parcial. Já no setor público, a partir do momento que o senhor compra o programa Selo Flix para implantar em toda a atividade econômica automotiva, seja de aquisição do próprio veículo, tem que existir um porquê, uma causa, não é só preço, até porque a questão de quantificação de preço, ela pode não estar avaliando de uma forma correta, e nem por histórico e nem por competência, se aquele veículo, aquela máquina, ela tem mais vida útil e mais produtividade do que talvez uma máquina mais barata, fazendo com que isso aí, entre uma vida média e longo prazo, ela tem um custo muito menor do que aquela comprada mais barata. Porém, agindo diretamente na frota já existente, uma coisa muito importante frisar é que o selo Flix, ele tem uma primícia do início da atividade de implantação dele, que se dá da seguinte forma: eu vou colocar aqui alguns pontos, tá? A segurança, que são os itens de segurança, no caso de motor, suspensão, freio, itens de segurança de fato. Redução de custos é uma coisa astronômica, porque o selo Flix ele consegue identificar através do programa Selo Flix de um setor público, de uma prefeitura, de um órgão público qualquer, bombeiro, correio, Ministério Público, qualquer tipo de órgão que tenha frota, com o selo Flix, mesmo sendo aplicado por terceiros, você tem uma amplitude de antecipação de falhas muito grande. E uma antecipação de falhas, eu vou citar um exemplo muito simples: uma viatura do SAMU que trabalha com motor Mercedes Sprinter, né, uma Sprinter da Mercedes com motor Mercedes, e esse veículo, por exemplo, rodaria 400 mil quilômetros com as manutenções feitas de forma correta. Quando eu faço o selo Flix nesse veículo e eu elenco, eu levanto toda o status, a condição com que se encontra a parte interna daquele motor, com todos os artefatos e técnicas que a gente desenvolveu, eu consigo
a parada desse veículo para manutenção média, manutenção avançada, ou até mesmo uma abertura parcial ou completa de um motor, aonde um motor desse, o parcial dele hoje custa aproximadamente R$80 mil. É um motor que tem que durar 400 mil quilômetros. E a gente tem um histórico de motores desses que roda 60, menos que 100 mil quilômetros e funde. Quando funde, uma pessoa licenciada dentro do programa Celuflix, o mecânico ou a oficina mecânica terceirizada, ela tem que ter a capacidade técnica e ferramental e de operação de diagnosticar o que comprometeu esse motor que fundiu. Como, por exemplo, um diferencial que estourou uma caixa de satélite, uma coroa e pinhão, que eu não preciso de trocar todo o aparato. Eu tenho que ter mecanismos, ferramentas, um pré-laboratório, aonde eu consiga, pela minha competência como mecânico, licenciado pelo Celuflix, analisar o que realmente é trocável, o que é aproveitável, o que é recuperável ou retificável. Então, quando eu vou fazer uma aquisição, antes de eu entrar no programa da lei de compra, de edital, de consumo, seja qual modalidade for que couber efetivamente, legalmente naquilo, eu preciso de fazer uma avaliação que tem uma formalidade de competência e de equipamentos que me torna possível eu chegar numa conclusão do que realmente eu preciso fazer, do que realmente eu posso recuperar e do que realmente eu preciso trocar. Então, para isso, a gente tem dentro do programa Celuflix a formação dos técnicos que vão operar essa avaliação de status. E de uma forma muito interessante, como isso tudo é colocado dentro de banco de dados e é feito capacitações com o pessoal da gestão, da administração da frota e dos mecânicos que efetivamente fazem o trabalho, ou com os mecânicos e a mecânica que presta serviço e que entrou como cota desse capital de edital, por exemplo, vamos dizer que fechou um contrato com uma oficina mecânica de 1.000 horas técnicas de trabalho, né? E ela foi lá e ganhou por preço, ela colocou um preço lá embaixo, mas ela não tem equipamento, ela não tem competência comprovada, ela não consegue fazer um diagnóstico formal. Então, com isso, você imagina o tamanho do impacto econômico que se gera na frota por não antecipar problemas que possam acontecer e também por não fazer um diagnóstico correto que precisa trocar. E uma peça na mecânica, ela não é igual um copo descartável, que você compra o copo descartável por preço, toma ele pode até rasgar, você taca fora e pega outro. A peça na mecânica, ela é colocada num motor, num câmbio, num diferencial, numa suspensão, numa situação de um freio, que ela tenha problema e ela for mal avaliada, aonde as normas da BNT deixam muito claro que quem deve ter a obrigação de avaliar a peça, de validar a peça antes da reinstalação e da instalação, é o mecânico, montador. A gente não pode deixar de ter a validação da formação desse pessoal. Não é da experiência, é da formação. Então, aqui a gente tem uma situação, por exemplo, que a gente tem facilidade de transição de gestão. Olha que interessante. Você pode possibilitar, na transição de uma gestão, de uma prefeitura, de um governo para outro governo, ou até de uma empresa para uma outra empresa, no caso do setor privado, aonde, se uma frota tiver com todo o programa de Celuflix atualizado, quando você chegar em 31 de dezembro daquele ano, que for transferir a prefeitura para uma outra prefeitura, vamos dizer, hipoteticamente, um partido X assumiu e era um outro partido de oposição. Automaticamente, você tem a transição de documentação de um veículo, por exemplo, que na sua frota, na sua descrição, você tem um banco de dados daquele veículo. Ou seja, tudo que foi feito, tudo que foi trocado, tudo que foi operado, fotos, documentos, tudo anexado ali dentro, salvo em nuvem, salvo num backup, aonde, se for feita alguma intervenção profunda, vamos dizer que foi feita uma retificação completa desse motor e fazem apenas 2 anos. No mandado de 4 anos de prefeitura, você retificou ele aqui no final do 2º ano, entrando para o 3º. Quando a outra prefeitura assumiu, ela precisa ter o status real desse motor com 2 anos. Digamos que ele roda aí 50 mil por ano, você tem um motor de 100 mil quilômetros, ou de talvez 3.000 horas, 5.000 horas, mas esse motor roda quanto? 400 mil? Então ele vai passar pelo outro mandato da prefeitura e vai atravessar para o meio do outro com a vida útil dele ativa.
Qualquer coisa que venha acontecer que não entregue isso, a gente consegue auditar a causa. Se for a manutenção feita de forma inadequada, se foram peças que foram utilizadas ou serviços que foram utilizados lá quando foi feito o processo de retificação e ele apresentou um problema precoce, e qual a redundância que isso tomou. Porque o motor, quando ele funde, ele não funde tudo. Ele tem que ser retificado, como um diferencial tem que ser reformado, como uma caixa de câmbio reformada completa, quando ele dura todo o período de vida útil dele. Então vamos dizer que o motor que duraria 400 mil quilômetros, rodou 380 mil e eu resolvo abrir esse motor. Quer dizer, quem resolve? Quem tem autonomia jurídica para falar, este motor está na hora de abrir e ser retificado, reformado completamente? E se esse motor tem apenas 50 mil? Digamos que a prefeitura que assumiu passou 1, 2, 3, 4 anos, ele foi retificado aqui no 4º ano. E foi retificado de forma inadequada, com máquinas que não têm calibração, com pessoas que não têm certificação, com processos que não foram complementares, foi reinstalado de forma inadequada e foi feita manutenção errada. Quando esse prefeito que entrou, né, ou essa prefeita que entrou aqui na gestão nova, pegou esse veículo apresentou o problema com 6 meses e custou 100 mil reais. Esse custo, ele não deveria existir, porque ele já existiu aqui. Mas como é que eu sei dimensionar a redundância desse processo todo? O que aconteceu? Para isso, a gente conta com um laboratório nosso e com o processo de formação dessas pessoas que estão ligadas à parte técnica interna do setor público ou interna daquela oficina mecânica que tem a licitação ganha para prestar o serviço, para que possa validar esses componentes. Afinal de contas, ele foi retificado aqui no 4º ano. Quando eu vou retificar aqui, eu não vou gastar novamente 100 mil. Pode ser que quebrou 3% de uma peça interna dentro, que eu posso gastar de repente 4 mil reais, 1.670 reais, um valor que é comprovado, feito prova, comprado, validado e aplicado. No entanto, é muito importante deixar claro que o objetivo do desenvolvimento da empresa Celuflix, que faz parte hoje do grupo Flix, onde nós temos investidores, nós temos empresas do grupo que atuam diretamente no setor automotivo, inclusive laboratório de componentes e peças, inclusive para poder fazer a validação de falhas da equipe interna do grupo, inclusive sócios do grupo que gerenciam empresas do grupo e que podem falhar. Então, o programa de auditoria Celuflix, de implantação do Celuflix e de mantenimento do Celuflix, ele é um produto de suma importância para o setor público para que possa garantir a integridade da frota, uma economia de consumo de gasto de extrema falta de necessidade e o terceiro, e acredito eu que o mais importante, que é o gasto realmente efetivo com aquilo que eu preciso, que eu compre aquilo que tenha realmente a qualificação do item avaliada por uma pessoa que tem equipamento. Porque sem equipamento ela pode ser a melhor pessoa e ela não consiga avaliar. Então vamos pegar, por exemplo, uma pasta de montagem dessa aqui, que é uma pasta de montagem que é utilizada pela Airbus, pela Boeing, pela Caterpillar, porque ela é um produto feito com uma série de composições para dar sustentação para o primeiro momento onde um motor funciona, um diferencial funciona, um câmbio funciona, até que ele seja todo irrigado por óleo. Se isso tiver composições erradas, eu vou ter um desgaste extremamente prematuro. Se eu pegar uma peça que seja, por exemplo, um componente interno do motor, que seja de aço ou de ferro fundido, eu não tiver como medir a dureza dele, para validar ele, eu vou pagar com certeza mais barato numa peça mais mole, sem têmpera. Então, eu acabo tendo um problema, porque eu vou colocar aquela peça, ela vai funcionar? Ela vai funcionar, mas ela vai estragar, e vai estragar o casal dela, a peça que trabalha com ela, gerando um gasto astronômico. Então, a redução de custo é muito grande, a integridade é muito grande, a prestação de contas é possível, e a auditoria também, se foi feita coisa errada no passado, entendeu? Então, fica claro. Agradeço a todos por ter contribuído e
Vamos com tudo.